Bom dia, gente. Vamos conversar hoje sobre carboidratos simples e carboidratos complexos. A gente vai esclarecer de uma vez por toda esse mito, que é um mito, tá? Sobre, quem tem diabetes pode comer carboidratos complexos, né? Não, deve evitar os carboidratos simples. Será? Então, nós vamos conversar aqui sobre isso hoje, né? Preparei um material legal para vocês aqui, pra gente discutir, levantar uma discussão. Vou chamar o pessoal aí pra vir. Quem você acha que é importante assistir essa live, chama aí o pessoal pra gente discutir esse assunto que é importante. Mande suas dúvidas também. Nós vamos discutir aqui hoje esse assunto muito confundido, ainda é muito mito. Então vamos lá. Se tiver alguma nutricionista aí, quiser contribuir com alguma coisa também, aqui estamos abertos. Então assim, gente, o carboidrato, ele é considerado como uma macromolécula. A gente tem 3 macromoléculas. Então a gente tem proteínas, gorduras e o carboidrato. A função do carboidrato é fornecer energia, principalmente para o nosso sistema nervoso central, tá? Fornecer energia rápida para os nossos músculos. E também a gente armazena esse carboidrato através da forma de glicogênio lá no nosso fígado. Então a função vamos dizer assim, né, dessa macromolécula é fornecer energia, né? Assim como a gente considera as proteínas como construtores. Isso daqui é a coisa que a gente aprendeu lá na 5ª série, matéria da 5ª série. Então isso daqui é tranquilo, né? As 3 grandes macromoléculas que a gente tem micronutrientes, macronutrientes que a gente fala. Então o carboidrato, ela é uma macromolécula, ok? Até aí, tranquilo, todo mundo entendeu o que é um carboidrato, certo? Então vamos lá. Então, gente, o carboidrato, eles são classificados em carboidratos simples e carboidratos complexos, ok? Então o que é um carboidrato simples? Simples é aquele que se transforma rapidamente em energia, tá? E o carboidrato complexo, eles precisam ser quebrados e reduzidos até pequenas moléculas para que eles produzam energia. Charles, fica aí, Charles. Não vai embora que essa live tá top. Eu preparei um material top para vocês. Então vamos lá. Os carboidratos complexos. O que são esses carboidratos complexos, Carol? Me explica isso que eu não tô entendendo bolhufas. Fui na nutricionista, ela falou assim, você que tem diabetes tem que comer carboidratos complexos. Tá. Então, um carboidrato... Vamos falar primeiro dos simples, que aqui tá na minha tabela, tá os simples primeiro. Os simples são sacarose. Sacarose é o açúcar branco de mesa. Glicose, frutose, o álcool da glicose, a lactose e a maltose e a dextrose. Esses aqui são exemplos de carboidratos simples. Então a gente tem sacarose, a cana-de-açúcar, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, são todos carboidratos simples. Glicose, a gente tem o xarope de milho, a gente tem a dextrose. A frutose, a gente tem as frutas, o mel, né? O açúcar, o álcool de glicose que a gente fala é o maltitol, o xilitol, o sorbitol, o eritritol. Todos esses, né, a gente colocaria aqui dos álcools de glicose, né, que a gente fala sugar alcohol em inglês. A lactose, que é o leite, os derivados do leite, e a maltose e a dextrose são os cereais e os alimentos cozidos. Nossa, agora deu uma confusão na minha cabeça, Carol. Né? Você tá falando que carboidratos simples são os alimentos cozidos? Nós vamos entender. E os complexos? Os complexos a gente tem os amidos, que é o que? As farinhas, o arroz, o pão, as massas, a aveia, né? Determinados legumes, o milho, são todos amidos. A gente tem as fibras insolúveis, que a gente encontra em pão integral, em cereais, na cenoura, nos grãos, na casca da maçã. A gente tem as fibras solúveis, que é a aveia, as frutas cítricas, o morango, a polpa da maçã, o farelo de arroz. Então, tudo isso é o quê? São carboidratos complexos e essas são fibras solúveis. Então, a gente tem fibras solúveis, fibras insolúveis, a gente tem os amidos que estão dentro dos carboidratos
complexos, ok? Então, tá aí, vocês estão entendendo, né? Então, o que diz se um carboidrato ele é complexo? Ele tem que ter algumas características. Primeiro, o tamanho da molécula, a velocidade de absorção e o teor de fibras, tá? Então, gente, só aqui, vocês estão entendendo que dentro dos carboidratos complexos, eles não são todos iguais. Porque o que vai determinar se um carboidrato, só para vocês começarem a ter uns spoilers de começar a entender, se ele vai levar a sua glicemia ou não, lógico, os simples, eles já estão prontinhos para ser absorvidos e vão levar a sua glicemia igual um foguete. Então não tem nem o que falar. Mas agora, dentro dos complexos, a gente tem tamanho da molécula, velocidade de absorção e teor de fibras desses carboidratos complexos. Então, dentro do grupo dos complexos, a gente não pode falar assim, como os carboidratos complexos. Porque dentro do grupo dos complexos, eles não são iguais. Eles não são iguais. E vai ter uns que tem mais fibra, vai ter outros que vai ter uma velocidade de absorção, que a gente chama, que é o índice glicêmico e carga glicêmica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que vão levar a sua glicemia numa tal velocidade diferente de uma outra. Por exemplo, duas frutas, elas não vão elevar a sua glicemia da mesma forma, mesmo sendo parte dos carboidratos complexos. Por quê? Porque uma vai ter mais fibra, outra vai ter menos fibra. E a gente vai ver aqui que não é igual o impacto, gente. Então, só aí a gente vai ver que essa classificação é furada. É furada. Se você se basear em carboidratos simples e carboidratos complexos do que você vai comer no diabetes, você vai se ferrar, você vai ter pico glicêmico toda hora. Então, é muito importante você entender isso que eu tô querendo te dizer aqui pra vocês, explicar pra vocês. Por quê? Porque o que a gente tem que evitar é o pico glicêmico. Então, a gente precisa saber fazer escolha alimentar, saber o que a gente vai comer, saber fazer essa escolha. E só trocar por complexo não vai te ajudar. Então, essa é a importância dessa live, gente. Fica aqui, porque o conteúdo tá top, que eu preparei uns slides aqui pra conversar com vocês. Então, vamos lá. Dentro das fibras, as fibras também não são todas iguais, não, gente. Dentro das fibras, a gente tem o grupo dos polissacarídeos, que a gente tem a celulose, a pectina, que tem na casca da maçã. A gente tem os oligosacarídeos e a gente tem a goma, ok? Então, vamos colocar aqui. A hemicelulose, ela tá presente na aveia, na cevada, na vagem, na abobrinha, na casca da maçã, no abacaxi, nos grãos integrais, nas oleaginosas. A pectina está presente nas frutas, nas hortaliças, na batata, no açúcar de beterraba, tá? A gente também tem a lignina, que é a camada mais externa do grão, tá? Dos cereais. Tá entendendo? E a gente tem os polissacarídeos, que tá na chicória, na cebola, na batata yacon, no alho, na banana. Então, esses são grupos de fibras, que também são carboidratos. As fibras, elas estão dentro do grupo dos carboidratos, ok? E a gente tem as solúveis e as insolúveis. Então, vamos prestar atenção aqui. Vamos prestar atenção aqui, que a gente vai chegar no raciocínio. Então, devido ao processo, olha o que eu coloquei aqui, a diferença no processo de digestão e velocidade de absorção desse carboidrato, o impacto na glicemia vai ser diferente. Então, a gente tem na boca uma enzima chamada alfa-amilase. E o que essa enzima faz? Ela pega esse carboidrato e ela já quebra ele em glicose, em pequenas moléculas. Então, mesmo que seja um carboidrato complexo, a digestão do carboidrato já começa na boca. Ela não precisa ir lá para o seu estômago para ter o suco gástrico, para quebrar em pequenas partes, por exemplo, como a proteína. Não precisa chegar só no seu intestino para ser absorvido. Não. Na boca, a gente já começa a fazer o processo do carboidrato. Então, se você consome um carboidrato simples, ele já tá com a molécula dele lá soltinha de glicose, então vai subir rapidamente sua glicemia. Só que os carboidratos complexos, que amido é um carboidrato complexo. Amido é o quê? É um colar de pérolas de glicose, é um monte de glicose, uma grudadinha na outra. Então, quando você consome o amido,
O que esse organismo vai fazer? Na boca, quando você está mastigando, já entre a ação alfa-amilase, já vai quebrando essas reações e já vai transformando em glicose. Então, na boca, você já vai começar a absorver esse carboidrato, gente. Na boca, você já vai começar a ver subindo a sua glicemia a partir do momento que você dá a primeira mordida no carboidrato. Então, independente se a subida vai ser de 10 minutos ou se a subida vai ser de 40 minutos, a sua glicemia vai subir cedo ou tarde. Vocês estão me entendendo que é essa a questão? O carboidrato que está na batata, o carboidrato que está na aveia, o carboidrato que está presente, sei lá, no abacaxi não vai sumir porque ele tem uma casquinha de fibra, porque ele tem uma... Vamos imaginar um feijão. O feijão é uma bolinha de amido e tem uma casquinha em volta. Essa bolinha de amido que está dentro do feijão, ela não vai sumir porque o feijão tem uma casquinha. Pode ser que a subida do feijão demore um pouco mais porque contém essa casquinha que tem fibra. Mas, cedo ou tarde, vai impactar na sua glicemia. Então, se eu comer uma batata doce, mesmo que demore um pouco mais para eu quebrar e fazer essa digestão dessa molécula que é maior, que é uma macromolécula, que ela é maior do que a de glicose dextrose, né, de glicose pura, cedo ou tarde vai subir a sua glicemia. E o que vai ditar o quanto vai subir a sua glicemia está relacionado com a carga glicêmica, com o índice glicêmico desse alimento. Então, não é tão simples você falar assim para a pessoa, como os carboidratos complexos, que vai te ajudar. Vai te ajudar o quê, minha filha? Vai te ajudar o quê? Só não vai dar um pico em 10 minutos, mas vai dar um pico em 40 minutos. Mas vai dar um pico do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Continua acompanhando o raciocínio. Então, foi determinado um indicador que é denominado índice glicêmico para avaliar a resposta da glicemia de acordo com o tipo de carboidrato a ser consumido, servindo para avaliar de forma qualitativa a quantidade de carboidrato ingerido em elevar os níveis glicêmicos no sangue. O que determina são a estrutura dos açúcares simples preservados no alimento, o conteúdo de fibras solúveis que tem nesse alimento e o conteúdo de gordura que tem nesse alimento também. Por quê? Porque vamos pegar o abacate. O abacate é uma fruta, mas ela não sobe tanto, porque ela tem bastante quantidade de gordura. E a gordura, a gente já sabe que ela lentifica o esvaziamento gástrico, lentifica a nossa absorção desse carboidrato. Então não dá um pico gigantesco na nossa glicemia, porque tem bastante gordura junto. Outra coisa que está errado nessa classificação de simples e complexo, no sentido de utilizar, não que a classificação esteja errada, mas no sentido de utilizar isso para o diabético, é a maturação desse alimento. Quer um exemplo? Você consumir uma banana verde e você consumir uma banana super madura, com aquela casca pintadinha, o impacto glicêmico não é o mesmo. Porque quando a fruta ela está madura, tá? As moléculas de glicose e frutose já estão mais soltas, livres, prontinhas para elevar a nossa glicemia. Por isso que ela é super docinha, muito mais docinha do que a banana verde. Então, gente, essa classificação é simplista. Essa classificação coloca em risco a vida do diabético. Essa classificação vocês não devem utilizar quando vocês forem decidir qual a fonte de carboidrato que vocês forem usar. Se vocês forem numa nutricionista que falarem pra vocês consumir os carboidratos complexos, vocês fujam dela. Vocês fujam porque tá errado. Você vai comer um monte de alimentos que vai subir loucamente a sua glicemia e você não vai entender por quê, tá? Que tá acontecendo isso. E vocês precisam confiar, eu já falei pra vocês, no glicosímetro de vocês e no sensor de vocês, tá? O melhor nutricionista que você tem no diabetes é o seu glicosímetro. Ele não mente, ele não mente. Se você consumir a sua batata doce e você vê lá no seu glicosímetro que depois de tantas horas deu um pico gigantesco na sua glicemia, aí é sua escolha entender se você vai querer consumir a batata doce ou não, apesar dela ser um carboidrato complexo. Por quê? Porque é o que eu tô te falando. O que vai determinar se vai subir demais ou não, até se o alimento está cru ou não, se está cozido.
O alimento que está na forma cozida, vamos pegar exemplo, cenoura. Se eu comer uma cenoura crua ralada na salada, ou se eu comer uma cenoura cozida, um purê de cenoura, o impacto é totalmente diferente na nossa glicemia. Então não adianta você só se basear na classificação de complexo e na classificação de simples. Gente, por que eu tô gastando meu tempo para ensinar isso para vocês? Porque vocês precisam aprender a fazer escolhas no diabetes. Senão vocês vão ficar presos a uma tabelinha, um plano alimentar de nutricionista e vocês nunca vão ver resultado no diabetes de vocês. Porque é isso que acontece. Então vamos entender aqui, ó, os fatores que influenciam na resposta glicêmica de um alimento. O aumento da relação da amilopectina. A amilopectina tá onde, gente? Na farinha de trigo. Na farinha de trigo. Entendeu? A amilopectina, ela é um tipo de carboidrato que ela eleva a sua glicemia mais rápido do que o açúcar de mesa. E tá presente na farinha de trigo, tá? Então, se o grão, ele tá intacto ou se o grão, ele tá na forma de refinado. Porque é muito diferente você comer um grão, gente, inteiro e você comer a farinha. A farinha já tá todo praticamente quebrado, já fez o processo praticamente de digestão. Tá prontinho para elevar sua glicemia igual um foguete. Tá prontinho. As interações com proteínas e gorduras. Então é muito diferente você comer um carboidrato isolado e comer um carboidrato com proteína e gordura. Porque eu acabei de falar que a gordura ela vai agir lá lentificando a nossa absorção do carboidrato, porque ela lentifica o esvaziamento gástrico. Outra coisa, a questão das fibras presentes nos alimentos, tá? Por isso que a gente come os vegetais de baixo amido mais fibrosos. Os vegetais de baixo amido são ricos em fibras e tudo isso vai ajudar no nosso pico glicêmico. A questão de comer o alimento cru ou cozido. O processamento desse alimento, né, que eu falei, se ele é refinado. Então, tudo isso a gente tem que observar na hora da gente fazer boas escolhas alimentares. Então, assim, Carol, eu já sei disso. Não adianta nada. Ó, vou dar um exemplo pra você. O que vocês fazem que é a maior pegadinha que todo mundo aqui cai? Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Então, o pão integral. Vamos pegar aqui o pão integral. Vai ter um índice glicêmico de 58. Vamos pegar aqui sobre o índice glicêmico, que é a velocidade que esse alimento ele eleva a nossa glicemia. Então, um baixo índice glicêmico, teoricamente, aqui nessa classificação que a gente usa de índice glicêmico, é abaixo de 55. Moderado, de 56 a 69 e alto, acima de 70. Então, o pão integral, 30 gramas de pão integral, né? A gente pega aqui, por exemplo, um pão integral, 30 gramas, 58. Um pão branco enriquecido com fibras, 68. E o pão sem glúten, por que acontece? O pessoal acha assim, eu vou trocar meu pão de farinha de trigo por um pão sem glúten, que vai ter menos impacto, vai ser melhor na minha glicemia. 73 do pão sem glúten. Então, esse é outro mito também. Porque às vezes você paga mais caro pelo sem glúten, tá? E ele vai elevar mais rapidamente a sua glicemia ainda, né? Porque esses pães sem glúten são feitos com farinha de arroz, são feitos com todas essas farinha de aveia, todas essas farinhas refinadas. E vão levar a sua glicemia igual um foguete. Igual um foguete. Entendeu? Vocês estão me entendendo? E mesmo assim, o pão integral, ele entra aqui nessa tabela dos, ó, se você for considerar que é abaixo de 55. Então, ele entra no moderado. Então, ele vai elevar a sua glicemia, sim, em grande quantidade. Só que o índice glicêmico, ele é meio furada. Por quê? Porque ele é calculado a partir da elevação da glicose após 2 horas da ingestão da quantidade do alimento. E ele compara com a ingestão da glicose, tá? Esse índice glicêmico aqui. Numa 50 gramas, né, da porção do carboidrato, né? Mas, na verdade, a gente sabe, nós que usamos sensores, que meu filho que usa sensor, que, por exemplo, o arroz. O arroz é considerado complexo, vamos colocar nos complexos lá. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que 2 horas não dê os caras.
da combinação que você comeu lá, mas com 3 horas dá as caras. E ninguém tá medindo com 3 horas. Ninguém tá medindo com 3 horas. O pessoal tá medindo com 2 horas, tem fitinha contada do SUS. Não usa sensor. Aí na hora que coloca o sensor, não entende que, não, cara, vai 3 horas depois que eu comi o arroz, deu um pico aqui, porque depende da quantidade de óleo que você usa pra fazer esse arroz. Se você faz um arroz lotado de óleo, pode ser que em 3 horas ele venha dar as caras, não em 2 horas. Tá entendendo? A forma de preparo desse alimento é diferente de você comer uma batatinha frita e comer uma batatinha cozida. O impacto não é o mesmo, né? Então, tudo isso, na hora que a gente for fazer a escolha, a gente tem que tomar cuidado e levar em consideração. Então, vamos colocar assim, ó. Com a chegada de maior glicose, o pâncreas ele é obrigado a produzir quantidades maiores de insulina e a longo prazo, essa situação vai exaurindo e desequilibrando o nosso sistema hormonal. Presta atenção que eu vou chegar lá. Então, aqui tem um estudo que foi feito da banana para mostrar o impacto da banana. Gente, presta atenção. Olha aqui o resultado do estudo. Vou ler o estudo aqui para vocês, tá? Então, foram 10 indivíduos que tinham DM2. Então, DM2 já é diferente de DM1. Porque DM1 tem 0 produção de insulina. DM2 ainda tem. Então, pode ser que no DM2 não seja o mesmo impacto, ou melhor, eu sei, não é o mesmo impacto, do que se uma pessoa que tem DM1 comer esses carboidratos complexos, que tá na lista dos complexos aqui. Se comer aveia, se comer o pão, seja que pão branco ou pão integral, se ficar comendo isso daí, a glicemia vai subir muito mais do que numa pessoa que tem diabetes tipo 2. Pode ser que a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela não consiga comer umas batatinhas, uns negocinhos assim, né, não exagerar, porque ela ainda tem alguma produção. Mas quem tem DM1, faz o teste, checa, come e faz a ponta de dedo depois pra ver o que aconteceu. Checa, gente. Não precisa acreditar em mim. O seu glicosímetro vai te dar essa resposta que você está procurando. Ó, 10 indivíduos com DM2 não dependentes de insulina, 8 mulheres e 2 homens. Com a idade de mais ou menos 60 anos, média de índice glicêmico de 28,8, com duração de diabetes 5 anos. O que eles fizeram? Consumiram 3 refeições constituídas de 120 gramas de banana, pouco madura, 120 gramas de banana madura ou 40 gramas de pão branco em dias separados, tá? E aí foram analisar a mesma quantidade de carboidratos, tá? Nessas 3 porções aí, tá bom? Então, o que eles viram? Que a média da resposta de glicose pós-prandial do pão branco foi 181 miligramas por decilitro, ok? Maior em comparação com pouca de banana, né, pouco madura, que deu 62 miligramas por decilitro, e da banana madura, que foi o pós-prandial, tá, gente? Isso quanto que aumentou. 106 miligramas por decilitro, ok? Em 240 minutos, que foi avaliado o teste. Então, para vocês verem que o pão não tem jeito. Ele ganhou até da banana madura, o pão. O pão, ele sobe a glicemia horrores, igual foguete, entendeu? Deus fez as coisas pra nós certas, né? Como as coisas que vêm da natureza. Não adianta ficar querendo comer farinha refinada, coisa criada pela indústria. Pão é processado. Pão é processado, é farinha refinada, processada. Então, subiu a glicemia igual um foguete, mesmo sendo a mesma quantidade de carboidratos. A mesma quantidade de carboidratos vem de banana madura. Eu tô fazendo um estudo pra vocês. A mesma quantidade de banana pouco madura e a mesma quantidade de carboidratos vindo do pão. De pão. Então, o que isso quer dizer? Qual que é a conclusão que a gente pode chegar de toda essa nossa conversa? Porque o assunto é longo, gente. Aqui tem tanta coisa, tem um monte de slide aqui. Mas a conclusão que a gente pode chegar disso... E agora? Eu vou fazer a pergunta para vocês. Somente a quantidade de carboidratos está relacionada com o impacto glicêmico? É essa a pergunta que eu deixo para vocês. Será que realmente é só eu substituir? Eu posso substituir. Em vez de eu comer minha banana tarde, né, 20 gramas de carboidrato, 20 de banana, eu vou comer meu pão. Vou
comer meu pão e vai dar na mesma. Vai dar na mesma, o impacto glicêmico vai ser o mesmo, vai subir minha glicemia do mesmo jeito. Não vai. Porque os carboidratos, eles não são iguais, gente. Eles não são iguais. Eles não foram criados iguais. Então, quando você for fazer uma dieta para uma pessoa que tem diabetes, presta atenção. Se é nutricionista aí, você estudou esse que eu tô falando. Quando você for fazer uma dieta para uma pessoa que tem diabetes, presta atenção. Alimentos, fontes de carboidratos, indutores rápidos de insulina. Indutores rápidos de insulina. Açúcar simples, eu vou ler todos que estão aqui. Maltose, glicose, sacarose, glicose de milho e mel. Semolina, amido do milho. Maisena. Carboidratos refinados. Farinha de trigo, pães e massas. Arroz branco, tapioca, polvilho. Bolos de arroz e trigo, batata cozida ou frita. Gente, até a melancia entra nessa tabela. Por quê? Porque se a gente for olhar a quantidade de índice glicêmico e carga glicêmica da melancia, também é alto. Também é alto. Manga, uva, frutas secas, tâmara, uva passa. Tá? Eleva sua glicemia igual foguete, tâmara e uva passa. Suco de frutas concentrado, suco de uva, suco de fruta concentrado, gente. Vai elevar a sua glicemia. Eu nem sei como, não é nem foguete, é a jato. É a jato que vai elevar a sua glicemia, entendeu? Então é isso, gente. Esses alimentos aqui, você fuja deles. Você fuja. Se você tem diabetes, fuja desses alimentos que eu coloquei aqui, que vai elevar a sua glicemia igual foguete. Não acredito em você, não confio em você. Quem é você pra falar isso? Eu vou continuar tomando meu suco aqui e acabou. Beleza. Checa. Se você não acredita em mim, checa a sua glicemia. Checa a sua glicemia. Checa antes, com 1 hora, com 2 horas, entendeu? Faz o teste, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em mim. Ó, essa tabela aqui, gente, tá... tem referência aqui também, tá? É que na aula tem várias referências aqui, tá? De 2013, Moraes. Depois eu passo a referência certinho, quem quiser a referência, tá bom? Referência do negócio aqui. Então, o programa bem-sucedido para reverter o diabetes deve evitar qualquer tipo de carboidrato refinado, ok? E você precisa associar a quantidade de carboidrato por porção de alimento junto com o índice glicêmico desse alimento. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Eu não tenho diabetes, mas eu fujo de tudo isso porque eu não quero ficar diabética. Exatamente, nem eu. Gente, se eu comer todos os carboidratos refinados que eu falei aqui, eu tenho certeza que a minha glicemia vai dar pico. Na verdade, eu já fiz o teste, gente. Eu usei o Libre. E eu comi esses carboidratos refinados aqui e minha glicemia disparou. Eu tive tanta dor de cabeça. A minha pior dor de cabeça que foi quando eu comi um doce de padaria. Por quê? Porque associa carboidrato refinado com gordura. A minha glicemia, ela subiu e ela ficou alta por 3 horas. Isso significa o quê? Que causou uma baita resistência insulínica em mim, a glicemia não conseguia baixar, meu pâncreas não estava conta. Apesar de não ter subido um valor muito alto, ela ficou sustentada alto por muito tempo. A minha dor de cabeça era horrível, eu tinha me arrependido. Nossa, eu falei que se arrependimento matasse, eu já tava morta, porque eu fiquei muito arrependida de ter comido aquele doce de padaria. E ali naquele momento eu percebi o que acontece com uma pessoa que tem diabetes. Eu senti pele, dor de cabeça, que mortal. Imagine vocês aí que ficam tendo esses picos aí toda hora, subindo a glicemia, fica sustentada alta, né? Vive nessa montanha russa. Qual que é a qualidade de vida? Eu falei, imagine meu filho tendo dor de cabeça toda hora. Eu é que não vou comer mais isso. Então, priorizar os alimentos crus que naturalmente apresentam um índice glicêmico mais baixo. Como? Vou ler pra vocês. Morango, amora, pêssego, abacate, a ameixa, né, o fruto, né, açaí, coco, as folhas verdes, os legumes crus, todos esses daí, gente, não é pouca opção, é muita opção,
É muita opção, gente. Não é restritivo. A gente tá tirando aquilo que eleva rapidamente a nossa glicemia. Porque a gente quer ter qualidade de vida. A gente não quer ficar caindo nessa mais de complexo e simples. A gente não quer ser mais enganado. Então, quais que eu vou comer? Esses daqui. Vamos priorizar esses alimentos. Vamos priorizar os alimentos na forma cru, em vez de nas formas, né, de purê, essas coisas que levam mais rápido a nossa glicemia. Vamos comer os alimentos que contêm mais fibras para nos ajudar, entendeu? Também a reduzir o pico glicêmico. Fazer combinações inteligentes, às vezes com uma proteína e com uma gordura para lentificar esse pico do carboidrato. E vamos comer aqueles que têm menos carboidrato, menos carga glicêmica. É simples, gente, é simples. Entendeu? Não cai nessas tabelinhas mágicas que tem aí, nessas coisinhas de nutricionista aí que coloca simples e complexos, que o diabetes tem que escolher os complexos. Aí vai lá nos complexos, só tem amido. Eu quero ver aí quem faz uma sopa de... Como chama aquele tubérculo? Aipo? Sopa... Inhame. Sopa de inhame. Faz uma sopa de inhame e depois mede a glicemia. E você vai me contar, mas é complexo. Tá na lista dos complexos. Faz uma sopa de inhame e depois vem aqui me contar como é que ficou sua glicemia. Entendeu? Não faz porque eu sei que vai subir. É melhor fazer, senão você vai se ferrar que vai subir sua glicemia igual foguete de insulina, não vai dar conta. Então é isso, gente. É isso. Opte, se você for comer batata, opte pra batata cozida, mas come pouco, entendeu? Porque isso aí você sabe que amido puro vai subir sua glicemia. Entendeu? Não caia nessa. Mas é dos complexos. Mano, qual que é a diferença entre uma glicose e um monte de glicose junto uma da outra? É só o tempo dela quebrar. Na hora que ela quebrar, ela vai se transformar no nosso corpo 100% em glicose. E um monte de moléculazinha de glicose. E vai subir sua glicemia cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Vai subir sua glicemia. Do mesmo jeito. Entendeu? Agora tem um trick, né? Desse negócio das fibras. Porque, por exemplo, o feijão, gente, ele não sobe a glicemia como o arroz, tá? Então nós temos que colocar aqui também. Porque muitos dos meus pacientes amam arroz e feijão. Aí eu falo assim, olha, o arroz é a questão. O feijão já é mais fácil pra gente manejar. Quem aí tem diabetes pode escrever aí. O feijão já é mais fácil. Então, a qualidade desse carboidrato, né? Não é só a gente olhar que classe que ele é, porque isso não interessa pra nós. A gente tá entendendo aqui. A gente tem que olhar a questão da gordura, a questão da velocidade que sobe o índice glicêmico, e a gente tem que olhar a quantidade de fibras, tá? São essas três coisas que a gente tem que olhar na hora que a gente vai escolher o nosso carboidrato. Combinado? Então não é sem carboidrato, gente. É saber escolher qual carboidrato que vai gerar menos impacto glicêmico. Para quê? Para facilitar a nossa vida. Porque a gente não consegue fazer o que o nosso pâncreas faz com insulina exógena. A gente não consegue fazer tomando uma metformina, tomando não sei o que lá. Você pode se entupir de metformina, se entupir. Se você não tirar os carboidratos refinados da sua vida, se você não tirar os carboidratos que a gente... Carol, tá? Não tem nenhum lugar falando isso. Carol, eu chamo de carboidratos de rápida absorção e de lenta absorção. Carol, chamo disso, tá? O que os guidelines, diretrizes têm é essa classificação aqui de simples e complexo. Mas Carol, pra quem tem diabetes, a gente fala dos que sobem mais lentamente a glicemia e dos que sobem mais rapidamente a glicemia. Então a gente come os que sobem lentamente a glicemia e não sobem muito grande, não dá um pico muito alto, muito grande, porque eles têm pouco carboidrato, pouca carga glicêmica. E a velocidade com que eles sobem também não é rápida, então eles têm baixo índice glicêmico. Tudo isso a gente tem que observar na hora que a gente vai escolher o nosso carboidrato quando a gente tem diabetes, para facilitar a nossa vida, para a gente conseguir pegar com as insulinas que a gente tem disponíveis no mercado hoje em dia. Né? E também para diminuir a nossa margem de erro, porque aqui a gente está sempre tentando trabalhar com a previsibilidade. E a gente sabe que dar picos glicêmicos a longo prazo gera glicação, gera estresse oxidativo e gera todas as complicações do diabetes. Porque a única causa das complicações do diabetes são as hiperglicemias.
E a gente já sabe disso, já tá super claro. No DCCT já falava. Se você reduzir a sua hemoglobina glicada, você tem menos chance de ter complicações. Cada 1% de diminuição na sua hemoglobina glicada, você tem menos 18% de ter risco de complicações do diabetes. Então é isso que a gente busca. E o segredo tá no que a gente coloca no nosso prato. Então saber escolher qual carboidrato, qual fonte de carboidrato eu vou colocar no meu prato é muito importante. É muito importante. E não se preocupe, porque muita gente fala assim, mas eu tenho que comer de tudo um pouco variado, porque senão eu vou ficar sem nutrientes. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Porque a gente pode encontrar os mesmos nutrientes que a gente encontra nas frutas de alto teor de carboidrato, vamos dizer assim, de alta carga glicêmica, né? E de alto índice glicêmico, a gente também consegue encontrar nos vegetais de baixo amido. Então a grande questão é as pessoas comerem os vegetais, porque eu vejo muitas pessoas não comendo os vegetais. Então a gente tem que consumir os vegetais, tá, gente? Tem que consumir. Também não é pra comer nada, vai comer vento, tem que comer os vegetais, né? E as fontes proteicas, né? Que daí a gente vai variando, né? A gente pode comer as vísceras também, coraçãozinho, fígado também, que são super ricos em nutrientes, né? O coraçãozinho, ele é super bom para as mitocôndrias, né? É rico em coenzima Q10, então, entendeu? Você já tem suas vitaminas lá naturais, não precisa tomar suplemento, não. Se você comer direito, você já vai obter essas coisas, né, gente? Então, assim, eu sempre mostro meus pratos, o que eu, Carol, como, né? Não escondo de ninguém, tá sempre aí meus pratos, ideias, assim, né? Do que comer. E é isso. E essas outras aqui a gente tem que evitar, como que eu falei aqui. Por quê? Porque não é só simplesmente olhar para essa classificação aqui. A gente tem que olhar e entender o impacto desse carboidrato na nossa glicemia. Porque é isso que a gente está tentando evitar. A gente está toda hora tentando evitar os picos glicêmicos para que a gente não venha ter complicações no futuro. Então é isso, né? Não é nem no futuro, tá? Porque você pode ter uma complicação aguda. É porque a gente só considera complicação aquelas que danificam o nosso corpo, assim, que a gente consegue visualizar. Mas, gente, hipoglicemia e hiperglicemia toda hora são complicações agudas do diabetes. São complicações agudas do diabetes. Você ter uma hipoglicemia é considerado uma complicação aguda do diabetes. Então, você injetar uma insulina para comer um carboidrato simples e depois ter uma hipoglicemia, você está tendo uma complicação aguda do diabetes. E isso não deve ser considerado normal. Tá? Que a gente normaliza muita coisa que acontece no nosso dia a dia, porque acontece tão frequente que parece que é normal do diabetes, mas não é. Não é. Então, tudo isso você tem que entender. E é isso, gente. Então, né, vamos repetir aqui só para ficar bem claro, né? A gente tem que levar em consideração o índice glicêmico, que é a velocidade que vai subir. Ainda mais que a gente não tem insulinas tão rápidas, que vão agir rapidamente na velocidade para pegar esse carboidrato simples. A gente não tem. Mesmo usando a Fiasp, a gente tem que, às vezes, aplicar ainda com grande quantidade de tempo de antecedência, dependendo do que a gente for comer. Então, a gente não tem para pegar. E a carga glicêmica, a quantidade, naquela porção, o quanto de carboidrato que tem. Tem alimentos que são muito mais concentrados, tem muito mais carboidrato do que outros, né? Então, E a gente viu o caso da banana aqui, né? Que outra coisa que também vai influenciar é a maturação, né? O quanto que tá maduro esse alimento, né? A gente viu aqui da questão das bananas maduras, né? E o farinha refinada nem se fala, né? Isso a gente tem que evitar a todo custo mesmo e não consumir. Então, acho que era isso a aula que eu fiz aqui, que eu preparei pra vocês, esses slides. Aqui tem as tabelas, né? Se alguém quiser se interessar pelas tabelas, tem as frutas, abacaxi, ameixa, banana, cereja, damasco. Aí a gente tem aqui o índice glicêmico de cada um aqui, né? Que vai elevar a sua glicemia pela porção, né? Aí a gente vê aqui, ó, o índice glicêmico do suco de laranja. A gente vê o índice glicêmico aqui da melancia, né? Ó, o índice glicêmico da melancia em 2 fatias... A gente vai ter 13 gramas de carboidrato e um índice glicêmico, gente, de 72. Então, mesmo a gente tendo não grande quantidade de carboidrato, ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, a pessoa fala assim, mas não é possível, deu pouco carboidrato, mas como é que minha glicemia subiu tão rápido com melancia? Porque ela tem um índice glicêmico alto, que sobe essa glicemia super rápido.
Então é isso que vocês têm que levar em consideração. É isso que vocês têm que olhar, pra vocês saberem. Entendeu? Né? Deixa eu ver aí, quem mais? Olha o índice ou a carga glicêmica. Você tem que olhar os dois. Os dois pra você escolher. Entendeu? O alimento. Por quê? Porque a quantidade de carboidrato vai ditar o quanto de insulina você vai utilizar, certo? E o índice glicêmico, ele vai ditar o quanto de tempo que você... Porque tem duas coisas que você tem que acertar. Você tem que acertar o tempo, ok? Quantos minutos antes você vai aplicar essa insulina para aquilo que você vai comer. Se você come uma refeição low carb, proteína e vegetais de baixo amido, você não tem um tempo de espera muito longo, porque essa refeição não vai subir rápido na sua glicemia. Agora, se você for comer uma fruta sozinha e você sabe que ela sobe rapidamente sua glicemia, você vai ter que aplicar sua insulina e esperar mais tempo para que você tenha mais insulina ativa circulando já no seu corpo na hora que você for comer essa fruta, para evitar um pico monstruoso. Mas não garante que você não vai ter pico. É porque assim, gente, Carol, depende muito o que você está comparando. Se você está comparando glicemias de guidelines que eles consideram normais, você sair de 80 para 180 é normal. É normal no guideline. Você tá fazendo tudo certo, tá certo. Você acertou nessa conta. Sair de 80 e foi pra 180, tá tudo ok. Tá tudo ok. Agora, Carol, se a glicemia do meu filho sair de 80 e for pra 180, eu errei. Deu ruim, esse alimento não dá e a gente não vai consumir ele. Porque uma glicemia de uma pessoa que não tem diabetes, se ela tiver uma alimentação saudável, não comendo essas porcarias que a gente tem hoje, a glicemia dela nunca vai fazer isso. Se vocês verem os gráficos retos, que as pessoas que não têm diabetes tem um monte de endocrinologista. Conversei com uma, eu falei assim, olha, por que você não mostrou? Eu vi um destaque dela, né, que ela curtiu uma postagem minha, aí eu fui entrar no perfil dela pra ver uma endocrinologista, eu fico curiosa, vou lá ver, né? Aí eu vi o destaque dela lá do Libre. E aí ela mostrando a glicemia dela tava no 90, né? E o gráfico reto! Reto! Ela não tem diabetes, e o gráfico reto. Então, quando eu falo que eu busco glicemias pro meu filho de 70 a 120, é porque eu tô tentando imitar a glicemia de uma pessoa que não tem diabetes. E pra você conseguir fazer isso, você não vai considerar muitas coisas que as diretrizes e os guidelines consideram seguros como seguros. Porque não é. Não é. Sair de um número muito baixo e ir para um número muito alto rapidamente, isso causa um estresse no seu organismo, que é pior do que você ter hipoglicemia. Tem muitos estudos já mostrando que é pior você ter um rebote após uma hipoglicemia, por exemplo, corrigir demais a hipoglicemia e sair, sei lá, do seu 60 e ir pro 180, do que você ter a hipoglicemia de 60, tá? Pro seu organismo, Dani. Fica muito mais você ter essa subida rápida na glicemia, essa oscilação rápida na glicemia. Então, por isso, hoje em dia, a gente fala em coeficientes de variabilidade glicêmica. O que é isso? É o quanto fica saindo, desviando flutuando a sua glicemia, do sobe e desce. A gente quer isso, a gente quer glicemias com morrinhos mais estáveis, cada vez mais. E pra gente conseguir ter isso, a gente precisa comer os alimentos que não vão elevar rapidamente a nossa glicemia, porque a insulina que a gente injeta exogenamente, ela não consegue dar conta, ela não faz isso, ela não consegue. Você vai ficar numa eterna briga a vida inteira e não vai conseguir nunca chegar nas glicemias normais, porque ainda você tá comendo errado. O segredo está em comer corretamente, E não adianta ir em nutricionista, porque as nutricionistas, elas não entendem isso que a gente está falando. Eles não têm isso na faculdade, eles não tiveram esse conhecimento que a gente tem. A gente consegue hoje ter esse conhecimento e essa clareza com a era dos sensores, porque a gente consegue ver exatamente o que está elevando a nossa glicemia. A gente consegue enxergar, ver lá, não tem como falar que não foi, entendeu? Tá tão claro que você comeu um negócio e subiu sua glicemia, que, entendeu? Não tem como mentir, não tem como falar que não foi, né? E aí é isso. Então, testar os alimentos é muito importante. Carol, como eu já tô há 5 anos nesse percurso, eu já sei os alimentos que sobem e que não sobem. Então, quando uma pessoa fala pra mim, Carol, eu vou comer isso, eu falo assim, isso aí vai subir. Eu já falo, já aviso, isso daí vai subir. Você vai querer comer mesmo ou não? Entendeu? Já vai armado.
já vai armado pra guerra. Pega a insulina mais potente que você tem, já faz um pré-bolos, que a gente fala, né, no sistema que meu filho usa, dá pra você colocar assim, pré-mil, né? Aí ele vai diminuir o seu alvo um pouco pra baixar a glicemia, pra você começar a comer com a glicemia mais baixa certos alimentos. Porque até o sistema já sabe, já entendeu que você tem que estar com a glicemia até abaixo da sua meta pra conseguir não ter um pico muito alto de alguns alimentos. Entendeu? É isso, gente, é isso. Então, a gente tá sempre evitando. E outra, como é que acontece esse estresse oxidativo? Eu já expliquei pra vocês aqui, essa questão dos radicais livres. O que acontece entre um monte de glicose no nosso organismo vindo da nossa dieta. E aí manda tudo pra mitocôndria. A mitocôndria é como se ela fosse o motor da nossa célula. Aí a mitocôndria, ela pega a glicose e transforma em ATP. Só que se tem muita glicose, essa mitocôndria, ela cansa. Ela fala assim, eu não vou ficar mais convertendo glicose em ATP, porque eu já tô cansada. Sabe o que ela fica? Ela fica estressada. Quando a mitocôndria fica estressada, ela começa a liberar radicais livres. E os radicais livres, aonde eles tocam, eles danificam. Se ele toca lá no DNA, ele vai danificar o DNA. E é assim que vai surgindo as complicações. A gente tem mecanismos antioxidantes, temos, mas o nosso organismo, ele não dá conta de produzir tantos mecanismos, né, vamos dizer assim, antioxidantes contra o tanto de radicais livres que está produzindo numa pessoa que tem diabetes controlado. Não tem como. Não tem como. Cedo ou tarde vai aparecer alguma complicação. É assim que é formado, gente. Então a gente precisa entender isso, esse mecanismo, pra gente tirar essas coisas da nossa vida que não valem a pena quando a gente tem diabetes, porque a gente tenha qualidade de vida, porque a gente tenha uma vida longa, saudável, porque a gente não tenha tanta preocupação na hora de comer. O segredo de você ter uma vida leve com diabetes é eu sei o que escolher. Eu sei o que eu devo comer ou não, que dá bom na minha glicemia. Pronto. Vai naquelas escolhas. Agora, se você não sabe, você tá perdido ainda, tá acreditando ainda nesses carboidratos complexos, vai na nutricionista, vem com aquele plano montado com um monte de aveia, pão integral, biscoito integral. Entendeu? Você tá perdido. Você tá perdido. Você tá perdido, gente. Não tem como. Então, vocês precisam entender isso. O que vai importar no diabetes, eu sempre falo, é o resultado final, ter glicemias normais. O único jeito de você evitar as complicações futuras que a gente tem hoje é tendo glicemias normais. Não existe outro jeito. E para ter glicemias normais também, né, lógico que existem vários fatores que influenciam na glicemia, óbvio, não estou excluindo isso, mas a alimentação é o principal, Então, fica aqui meu recado. Se você é nutricionista também, hoje você teve uma aula que aprendeu, você pode assistir quantas vezes você quiser essa live, eu vou deixar salvo, entendeu? E não prescreva, por favor, esse tipo de alimento para uma pessoa que tem diabetes. Por favor, vai facilitar muito a vida da pessoa que tem diabetes, ela vai se sentir confiante, ela vai ver resultados na glicemia dela. Vocês sabem que quando a pessoa ela consegue ter glicemias normais, diminui até o estresse da pessoa. Até o estresse da pessoa. E estresse, vocês sabem que aumenta a glicemia, né? Porque libera cortisol, e aumenta a nossa glicemia. Então, imagine você pegar um plano de uma nutricionista que esteja correto, seguindo essa linha aqui, e você vai comer, e você vai olhar pro seu gráfico, você tem orgulho do seu gráfico, você vai falar assim, gente, eu tô seguindo aqui e tá dando resultado. Nossa, porque hoje em dia o que acontece é que vem aqueles planos lá cheios de carboidrato refinado, lá a pessoa come aquilo, não vê resultado, é carboidrato complexo. Cheio de carboidrato complexo, come aquilo, não vê resultado na glicemia, entendeu? Segue 2 semanas, desiste porque fala que não tá dando resultado, e aí? E aí fala que, desiste desse diabetes, não tem solução mesmo, não tem jeito, vou ter que viver assim, tô fadado a ter complicações. A pessoa entra numa situação de desânimo da vida, né? Não tem jeito, eu tenho uma doença maldita que eu não consigo controlar de jeito nenhum, e na verdade o que tá errado é o jeito que te ensinaram a cuidar do seu diabetes. Então é isso, gente, não caia. Eu resolvi fazer essa live aqui. Eu vou contar aqui rapidão, porque eu vi um post aí de uma pessoa, né? De uma pessoa bem influente no meio, que tá estudando nutrição. E fala de carboidrato simples e refinado, só que ela fala que ela faz low carb. O pior de tudo é isso.
Não, mas eu faço low carb. Mas eu acho que não deve fazer low carb. Não, ninguém deve fazer low carb, mas eu faço. E aí faz um post desse sobre carboidratos simples e complexos. Então, para vocês verem a situação do negócio, não caiam, gente, não caiam. O glicosímetro mostra o que sobe e o que não sobe. Entendeu? Ele vai te dizer, às vezes você come um negócio, os achocolatados da vida, que você compra no supermercado. Tá com o selinho lá que é bom para quem tem diabetes. Aí você toma e sobe sua glicemia. Quando você vai olhando atrás, tá escrito bem grandão assim, ó. Bem grandão não, né? Mas tá escrito no primeiro item lá, aquela palavra bem difícil, assim, maltodextrina, no primeiro ingrediente. Que é o que, gente? A maltodextrina nada mais é do que açúcar. A nossa legislação, ela tem um furo. Tinha uma coisa que eu vou explicar aqui na live, tá? Ela tem um furo. Ela fala que a única coisa que é considerada como açúcar é a sacarose. Então, quando tá escrito assim no rótulo, não tem açúcar adicionado, não quer dizer que não tenha açúcar, carboidrato, tá? Não tem o açúcar branco de mesa, que é a sacarose. Mas, se for feito de farinha de trigo, é açúcar. Vai se transformar em glicose no seu organismo após a digestão. Então, vai levar a sua glicemia igual foguete. Então, não caia nisso. E a maltodextrina, gente, ela pode ser utilizada como veículo, né? O que é isso? Você pega adoçante, que são líquidos, e você quer transformar ele em pó. Para você transformar um treco que é líquido em pó, você acrescenta a maltodextrina, que é permitido pela lei ser utilizada como veículo para encorpar, engrossar o seu produto, só que eleva essa glicemia mais rápido do que o próprio açúcar. Tá entendendo o furo da legislação? Então a gente não pode, se nós temos uma condição metabólica que não metaboliza bem o carboidrato, proteínas, gorduras, os macronutrientes, porque a gente não tem insulina, e a gente tem que repor, a gente tem que fazer a função igual de um pâncreas. E é difícil, porque nós não somos um pâncreas, nós estamos tentando fazer igual, mas às vezes a gente não faz igual, porque tem vários erros nessas contas, não é uma matemática exata, perfeita. Então a gente tem que diminuir nossa chance de erro. Então, gente, não caiam, leiam os rótulos, leia as embalagens dos produtos, entendeu? Investigue antes de você comprar. Entenda que o carboidrato, quando o médico fala pra você, quem tem diabetes tem que evitar açúcar. Não, gente, quem tem carboidrato tem que reduzir todos os carboidratos, comer os carboidratos que vão levar menos a glicemia de uma forma mais lentamente. Por quê? Porque o carboidrato, gente, não é só açúcar. Acabei de falar aqui tudo que tem açúcar. A aveia tem açúcar, entendeu? O milho tem açúcar, tudo vai ter açúcar, a bosta de digestão vai virar glicose. Só que existem os 3 itens que eu falei pra vocês que vai influenciar. Lembra? As fibras, a velocidade, que é o índice glicêmico, e a quantidade de gordura, tá? Você tem que levar esses 3 junto com vocês pra sempre, quando vocês forem escolher o tipo de carboidrato a ser consumido. Essa live é muito importante. Essa live salva vidas. Se eu tivesse tido essa informação lá no início do diagnóstico do meu filho, eu teria poupado muito sofrimento do meu filho. Ficar a glicemia variando. Lembra quando meu filho passou mal lá, que parecia que o cérebro dele tinha desligado, quando ele teve uma hipoglicemia de 42, que ele ficou sentado na sala e ele não se mexia? E eu chamava ele, Lucas, vamos sair. E ele não saía do lugar. E aí eu fui checar a glicemia dele. Ele não usava sensor nessa época. E eu fui checar e tava super baixo, tava 42 a glicemia dele. Nesse dia eu entendi que o que eu tava fazendo tava tudo errado. Nesse dia eu entendi que eu tava colocando a vida do meu filho em risco. E uma orientação como essa salva vidas. Entendeu? Te impede de você aplicar 8 unidades para comer um pão, entendeu? E ter uma hipoglicemia severa depois. E ter que chamar o SAMU. Entendeu? E a pessoa que vai estar do seu lado, às vezes, ela pode dar tanto açúcar pra você, enfiar na sua boca e não resolver. Porque tem hipoglicemia que não se resolve rápido, não. Tem hipoglicemia que não é assim, só colocar açúcar na boca e a pessoa acorda e levanta. Não, tem hipoglicemia que a pessoa demora pra reagir, dependendo dos anos que ela tem de diabetes. Então a coisa não é simples. E você ficar prescrevendo esse tipo de dieta para uma pessoa que tem diabetes, você está colocando a vida dela em risco.
Você está colocando a vida dela em risco. Você tem que ter esse conhecimento que eu passei aqui hoje. Então não caia, gente. Não caia nessas coisas. Não é simples assim, é só prescrever low carb para quem tem diabetes, acabou. Não! Você tem que entender dos tipos de carboidratos, dos carboidratos que eu falo de rápida absorção, de lenta absorção. Eu acho que devia ter, né, uma tabela. A gente podia criar uma. Ó, quem é nutricionista aí, já deu uma ideia para você fazer um TCC, fazer uma iniciação científica na área, se você quiser, um mestrado, um doutorado, para nos ajudar, nós, né, da comunidade aqui do diabetes, se você fazer uma pesquisa sobre isso, ó, já tô te dando um tema de pesquisa aí excelente para você desenhar uma forma de se alimentar, né, que seja adequada para o controle glicêmico. Olha só isso. Não temos e poderíamos criar. Bom, é isso, gente. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. E quem tá no curso, gente, não se preocupe que esse material aqui vocês vão ter essa aula, ok? E é isso.